descendência de Levi, que Deus chamou Arão. Então aquela descendência de Arão toda é um levita, porque vem da descendência de Levi. E Deus chamou Abraão para ser um sacerdote, um sumo sacerdote ali. E ele fazia... Eu não sei falar outra palavra aqui, está repreendido. Mas também poderia ser, mas eu quero usar a palavra da Bíblia. Expiação. Sacrifício. Eu ia falar outra palavra, mas ainda bem. Ele fazia sacrifício a Deus. E como que ele fazia? Mas só que ele não fazia de qualquer jeito. Porque tinha que... Você chegava lá no tabernáculo, você tinha uma bacia com água, você tinha que dar banho, ele tinha que se banhar, ele tinha que colocar o óleo pela sua cabeça, ele tinha umas vestes específicas sobre ele. Aí ele teria que sacrificar, e aí não, ele pegava o animal, existia todo um processo, ele amolava, né, o bichinho ali, alisava ali, ó, e fazia todo esse processo. Só que ele não só fazia sacrifício para o povo, era alguém que precisava de uma pessoa misericordiosa, que se compadecia do pecado do povo. Imagina uma pessoa que era intermediador entre Deus e o povo, e a pessoa que não existia misericórdia e não compadecia do povo e do pecado do povo. Não fazia sentido nenhum. E lembrando que todas essas ofertas aí, era Deus que determinava. Era Deus, aí que entra no versículo 4. Porque não era só qualquer pessoa que fazia. Primeiro era um povo que Deus escolheu, desde o princípio. Não só era um Deus que escolheu, como também existia tinha que ser de Israel, e também não só todo mundo de Israel, mas é de uma tribo específica, a tribo de Levi. Sim. E é por isso que ele vai usar o Melquisedeque depois, assim, para dar um tchan. Porque o Melquisedeque não é nada disso. Não é de Israel, não é da tribo de Levi, não tem nenhum parentesco com Arão, e, sobretudo, vem antes deles tudo, vem antes de Abraão. E Abraão faz sacrifício, não, Abraão faz dízimo para ele. É como, enfim, vamos entrar lá depois. Mas foca no sacerdote normal. Então, por causa que existe uma diferença entre sacerdote e sumo sacerdote. Deixa eu explicar isso, né? Não. Por exemplo, no quesito, tem alguém recebendo a mensagem aí, no quesito de entrega de sacrifício do povo, para receber os sacrifícios do povo, para receber todas as situações, matar os animais, precisava de bastante sacerdote. Só um não daria conta. Mas para interceder pelos pecados do povo perante Deus, ser o paralelo entre Deus e o povo, era necessário ser sumo sacerdote. É por isso que Pedro ele fala, olha, vossa geração é eleita, sacerdócio real, povo escolhido por Deus. Mas Cristo é o nosso sumo sacerdote. A gente pode, vamos tentar colocar assim no linguajar mais aceitável. Eu acho que eu vou falar erroneamente essa ideia, mas tenta entender. Você pode, por exemplo, acontecer uma situação com o André. Pô, André, te dá um conselho aqui, ele vai fazer o sacrifíciozinho dele, no sentido figurado e tal. Chegar lá, aconselhar ele, matar o animal que ele vai trazer. Mas somente o sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, pode interceder, ou o Espírito Santo pode interceder pelo André, mediante ao Pai, nesse momento. Por quê? Porque ele em si já é o cordeiro sacrificial. E além de ser sumo sacerdote, ele mesmo é o sacrifício que ele está oferecendo. Ele não vai chegar lá, Deus, eu sou o sumo sacerdote, vou trazer a ovelha aqui, que pelo pecado expressão. Não, ele chega assim, Pai, eu sou o sumo sacerdote, estou representando o povo e o sacrifício sou eu. O que deixa a situação bem mais robusta, pesada, por assim dizer. Isso aí no Novo, porque no Velho Testamento. Velho Testamento era diferente. Lembrando que tudo que acontece no Velho Testamento sempre vai apontar alguma coisa em relação a Cristo. Então, no Velho Testamento, o povo é ensinado, olha, vocês precisam dos sacerdotes, dos levitas e tal. E, de repente, no Novo Testamento, fala, olha, vocês antes viviam a base sacerdote, tá? Agora todos vocês são sacerdotes. Todos vocês, cada um que aceita Cristo é sacerdote. E existe o sumo sacerdote que é Cristo. Já não pertence mais só a uma tribo agora. Não. Já não pertence mais a só uma etnia de pessoas. Não pertence só mais a um tipo sanguíneo. Todos vocês são sacerdotes. Todos vocês têm papel de sacerdote no meio social, na sociedade, no meio cristão.
Mas o sumo sacerdote agora não é mais um cara que é descendente de Levi, não, é Cristo. Que coincidentemente Não. é da descendência de Judá, né? É. Que vai totalmente contra o que o povo de Israel gostava, eu esperava de Cristo também, entendeu? Ou do sacerdote em si. Continua, meu nome. E ele vai trazer uma coisa aqui muito interessante, que assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Então ele trata que o próprio Cristo, assim como antigamente que não eram qualquer um que queria ser sumo sacerdote, mas que Deus foi a própria condutor daquilo que Cristo veio fazer aqui, ou que Cristo fez. Então assim, olha, eu sou o sumo sacerdote aqui, eu vou fazer isso. Não. Ele mesmo foi escolhido pelo próprio Deus. Né? E isso é Posso fazer uma interessante. pergunta? É uma dúvida que eu não consegui, porque eu não tive tempo de pesquisar mais. Existe algum outro sacerdote que Deus indicou na Bíblia? Como assim? Porque, por exemplo, a gente vê que Deus escolheu Arão para Uhum. ser o sumo sacerdote naquela época do povo de Israel. Foi o primeiro sumo sacerdote. Não, foi Melco, né? Ele foi o primeiro sumo sacerdote? Sim, foi antes de Abraão. E... Não pergunte como que não fala. Não fala. Mas lá na escolha, em questão de Israel, lá foi Sim. o Arão, né? Aham. Teve algum outro depois de Arão que Deus escolheu? Não, quero que ele seja o sumo sacerdote. Então, aquela escolha de Deus já foi constituída, né? Uhum. O povo. Aí eles faziam tudo por ele. Exato. Aí então, tipo, temos. Não descartando o Melquisedeque, mas tirando ele do cálculo aqui da situação, parece que Deus escolhe o primeiro e Deus escolhe o último. Onde teve essa situação de Deus sempre escolhe, né? Cria essa situação bem toda interessante. Isso, Deus. Toda essa trajetória, Deus sempre deu a Por mais voz. que, tipo assim, você não vê mais na história Sempre a palavra literalmente foi Deus dele. fazendo tal coisa, mas é o plano dele, né? Não, mas aí É. deixa claro, tipo, nos versículos ele fala, tipo, que Deus escolheu Jesus Sim, para ser o sumo sacerdote, assim como também Aham. Deus escolheu lá no deserto Arão, sim. entendeu? Então, tipo, parece que Sim, Deus, mesmo. eu escolho aqui o primeiro de Afirma Israel mesmo. e agora eu escolho o último de Israel. Daqui pra frente, não existe outro sumo sacerdote, não tem porque ter outra linhagem, não vai ter outro além desse aqui, que é meu filho, Sim. entendeu? Ele é o único. Na verdade, ele é a linhagem eterna, né? Ele é a linhagem eterna Nossa, do pô. sumo sacerdote. É por isso que, tipologicamente falando, eles tratam Jesus, tipo, a tipologia de Melquisedeque como Cristo, né? Porque Cristo foi o... Porque Melquisedeque ele foi um sacerdote que apareceu lá. Você tem a terra dele, que é supostamente o que seria Jerusalém, né? Tipo assim, tudo encaixadinho, né? Que era supostamente Jerusalém. E fala que ele era o rei de lá, e que ele também era o sumo sacerdote, o sacerdote do Deus Altíssimo. Né? Aí, tipo, é isso que você tem. Ele aparece, se não me Salem, o nome engano, da cidade. e você usa duas, você tem, se não me engano, ele aparece 2 vezes ali, em Gênesis. Sabe? E, tipo assim, você não tem mais nada. Isso aqui é o massa. Como é que da onde ele surgiu, né? De onde ele veio, assim, você tem todo esse enigma acontecendo. E é legal, assim. Aquilo que é mistério, só compete a Deus, né? É legal. Como também diz no outro lugar, versículo 6. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí já fala. Só que aí, você no versículo 11, ele vai dizer que tipo, a galera não é complicado para essa galera entender. Né? Ele vai voltar depois lá de Melquisedeque de novo, mas aí é outra história. É mesmo, né? O qual nos dias da sua carne, da sua vida, da vida de Jesus, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhes obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe? E é interessante aqui, porque é como existe uma dualidade aqui de você ter um sofrimento de Cristo aqui. É você tem que ele foi tentado, né? Aqui e acontecendo dessa história.
Jesus Só- foi tentado. Tentaram, É, tentaram. ele- não, Agora, ele foi quando, tentado, quando se Deus sentiu ele, tentado. quando ele fala que é segundo a ordem de Melk, no caso, lá atrás ele já falava sobre Cristo, Não. que porque isso é interessante, né? Segundo a ordem, tipo, Não. quando você vê muitas estudos assim que a gente estuda sobre quando fala de Abraão, Isaac, né? E segundo a palavra, aí tipo assim, a gente lembra que tipo assim, foi uma palavra que Deus trouxe àqueles homens e ele meio que determinou ali e veio essa geração com essa linhagem de, né? Uhum. E aqui também, tipo, parece ser, tipo, de alguma linhagem, tipo, segundo a ordem de Melk. Então, Isso. tipo assim, segundo ele falou, segundo Deus determinou ele falar, que Jesus seria o sumo sacerdote no Novo Testamento. É que assim, segundo pelo mesmo princípio ali de Melquisedeque, porque você tinha Arão ali, a figura primária de sacerdote da linhagem de Israel. Só que Jesus não depende dessa linhagem, entende? Jesus não depende dessa linhagem de Levi, de Israel, porque ela é limitada. Ela é limitada. Só que a ordem de Melquisedeque é anterior a essa limitação. Tu não sabe de onde vem. Tu não sabe quando veio. Entende? Porque poderia falar de Arão, né? Que tipo assim, a ordem de Arão era mais Isso. próxima. Mas eles vai lá e. É para justamente mostrar que é maior. Entende? Porque imagina comigo, você tem um cara que Abraão, que é o pai, o patriarca principal, o primeiro patriarca que vai entregar dízimo para esse sacerdote. Entende? Aí é como se Melquisedeque fosse maior ali do que Abraão, e por sua vez, aquele que é descendente de Abraão. Entende? Aí você tem essa perspectiva ali. É isso que acontece aqui. Para dizer que é eterno, assim. Não tem um começo, não é limitada a um povo. Mas ela é uma ordem eterna. Por isso que ele fala no versículo 5, versículo 6, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Né, para dar a ideia de eternidade, não de finalidade, que você tem apenas um fim. Isso. Dependente de uma geografia, sabe? Específica, de um povo específico, de um país específico, de uma tribo específica. Além disso, então ele quer trazer isso para o povo. Por quê? Porque isso é o que movia literalmente a espiritualidade do povo. Entende? Tipo assim. O sacrifício, no caso. É a espiritualidade, aquele que você vai estar diante de Deus com seus pecados perdoados, você pode adorar o Senhor, é um mediador entre Deus ali e o povo. E tal. Tem toda uma questão bem espiritual ali mesmo. Ele vai Você dizer não que Cristo podia é ser- superior a tudo isso. Se você não poderia se apresentar diante de Deus e tal, se o sacerdote poderia fazer tal ato. E nem ele pode fazer em qualquer momento. Existe Era um só ano. uma vez por ano, né? O sumo sacerdote é uma vez por ano só. O sumo sacerdote era uma vez por ano. É incrível porque, por exemplo, E agora, meu amigo, você pode orar a hora que você quiser. que te chama. Porque você Você pode estar diante de Deus. a qualquer Diante disso, momento. porque o véu foi rasgado. E no capítulo 10 ele vai explicar o que foi esse véu rasgado. Aí não vou falar. Meu irmão, Hebreus é sensacional, mas, tipo, a gente tem que entender que no momento em que Cristo se torna o sumo sacerdote, ele intercede por nós, a gente passa a não depender de sacrificar animais. Só que as leis, as leis dadas, as diretrizes dadas em Levítico, elas não mudam. Muda o que eu ofereço. Em Levítico eu ofereço um animal, eu ofereço um pombo, eu ofereço um cordeiro, eu ofereço um boi, um novilho. Vai depender da situação que eu cometo, ou faço, ou quero agradecer. Tudo vai depender. No Novo Testamento, quando Cristo assume o lugar de sumo sacerdote, eu já não passo mais a oferecer essas coisas. Eu não fico dependente de oferecer essas coisas. Eu fico dependente de oferecer um culto. Aí vem aquela pergunta famosa entre os pregadores:
no século XXI, como está sendo o seu culto hoje? Como está o seu culto hoje? Como é que está a sua adoração para entregar a Deus? Mas é uma coisa que é totalmente relevante. Como é que está o nosso sacrifício diário em relação a Deus? O nosso sacrifício é um sacrifício capenga, com uma perninha quebrada, que não podia no Antigo Testamento. Eles tinham muito, a maioria das pessoas tinham respeito de entregar o seu sacrifício perfeito mediante a Deus. Uma vez por ano, eles viajavam até Jerusalém para sacrificar no templo ou no tabernáculo. Eles viajavam até o tabernáculo para sacrificar. Então, durante um ano, eles ficavam cuidando do que eles iriam sacrificar naquele dia. Um ano. Para oferecer o sacrifício perfeito. Não poderia haver mancha, não poderia haver um riscado, não poderia ter uma perna quebrada, não poderia ser manco, não poderia ser cego, não poderia ter dentes de falta. Era todo um processo que existia. Hoje em dia a gente é obrigado a oferecer todos... Obrigado não. A gente tem que oferecer todos os dias um sacrifício novo e perfeito mediante a Deus. E a gente consegue oferecer essa qualidade todos os dias, sem decair. Aí imagina Deus pegando Jesus, nosso sumo sacerdote, pegando nosso sacrifício, que a gente oferece todos os dias, tendo que apresentar mediante ao Pai. Vamos fingir que socorra, vamos só supor que socorra, mas qual é a cara que Jesus se apresenta diante de Deus? Ó Deus, sacrifício doido hoje aqui, foi isso aqui, mas ele vai melhorar. Ele vai melhorar, Deus vai falar. Não, ele assim, não vai melhorar. Essa é a ideia. Não vai. Não vai. Entendeu? Então se torna muito mais pesado. A gente pensa que se torna leve essa situação, a gente pensa que sabe o peso, que a gente não gasta mais dinheiro com os animais. Mas não, se torna muito mais pesado, porque se torna uma coisa totalmente diária. Que você precisa estar totalmente conectado com ele. Aí cria nível de intimidade e por aí vai. Entendeu? Mas continua a dizer, por favor. Só uma atenção. Isso é um pouco diferente, assim. No sentido aqui. Faz todo sentido do que ele falou. Porém, existe uma complicação. Qual? Ao meu ver. Porque, assim, esse tipo de sacrifício a Deus é um pouco diferente no nosso diário. Porque, diante do Senhor, o seu sacrifício não vale nada, né? Assim, não vale nada. Como se os animais valessem alguma coisa naquela época. Mas o seu é pior do que um sacrifício animal. É pior do que o sacrifício animal. Mas aqui, o ponto principal é como você está chegando diante de Deus, sabe? Entendeu? Tipo assim, sacrifício você não tem. Mas, tipo assim, você está chegando hoje diante de Deus. Com coração sincero, tu diz? Não. Não é só isso. É isso, sabe? Mas não só isso. Mas você está chegando diante de Deus. Só que o seu coração sincero, por mais sincero que seja, é um trapo de imundície, né? Entende? E isso é real, isso. Por mais sincero que seja o seu coração, é um traço de imundície diante da verdade, porque ele discerne o seu coração. E quando fala que ele discerne o seu coração, a gente usa isso de uma forma poética puxando para o nosso lado. Nossa, Deus conhece meu coração. Ele sabe que... sabe? Só que aí que tá. Mais a fundo ainda do seu coração que uma intenção boa, existe algo pior. Que talvez nem mesmo você percebeu ainda, entende? E... Só que assim, por ele ser seu sumo sacerdote, ele intermedia por você. Entende? Por mais que ele conheça o seu profundo do seu coração, que você, na verdade, você está enxergando essa profundidade do seu coração, você vê até um coração sincero, até uma boa intenção ali. Só que ele vai lá muito além daquilo que você consegue ver e vê que é mais precário do que você imagina. Entende? Só que quando você, Cristo, você crê na obra que ele fez por você, no sofrimento que ele teve, e nesse sofrimento, que é aqui no partir do versículo 7, 6, 7 em diante, ele foi obediente, entende? Ele foi obediente, agora sim, e você tem esse direito a essa salvação. E você pode chegar diante do Senhor, apesar das suas migalhas, apesar do seu... Apesar de você. De você. Sabe? Porque a sua oferta, na verdade, não passa nada do que aquela
mulher pobre, só tinha aquilo ali. Mas se você dá aquilo ali, por mais podre que seja o resto, aí você, tipo assim, você dá aquilo ali que você tem, Senhor. É o que eu tenho. Porque é o que eu tenho e o resto que eu tenho é só pecado. É só imundície que eu tenho pra te oferecer. E na verdade é isso que você tem pra oferecer a Deus. O problema é que a gente quer, às Entende? vezes, E aí, cara, E a ele, como transformação é vem. perfeito, aceita. Ou não? Ele sofre, ele aceita, porque ele é santo, né? tipo, Mas aí ele É se muito- ofereceu nesse sacrifício, porque você não era suficiente para isso. Entendeu? A sua imundície, como sacrifício, não vai, porque ele é santo. Então, por ele ser santo, ele se fez homem. Uhum. Ele foi tentado, de tudo foi tentado, mas não sentiu tentação, não teve pecado. Ele se colocou nesse lugar de santidade, ser santo. Porque a sua santidade, a sua obediência, ele foi tentado até o último centavo. Entende? Como é que, tipo assim, como é que você sabe que Deus foi obediente? Jesus foi obediente, no caso. Porque ele venceu. Porque ele venceu. Porque Como é ele que você venceu. sabe que Jesus é Se ele obediente? tivesse Ele foi desobedecido, ele não obediente. tinha chegado ao final da sua vida. Entende? É porque ele sofreu até o final. É porque a sua obediência, ele foi tentada, ou ele foi testada até o final, até o último segundo. Entende? Aí assim, Senhor, meu Deus, porque me desmandaste. Ou se for possível, afaste de mim Mas, cara, este cálice, mas seja, não seja minha vontade, mas seja a sua vontade. Entende? Tipo assim, olha, tá aqui a realidade da minha carne. Entende? Tipo, essa é a minha tentação, essa é o que eu poderia fazer. eu só Mas- consigo chegar até aqui. Mas é muito além. Entende? Tipo assim, eu vou fazer a sua vontade. Por mais que o meu corpo peça para fazer isso, ou seja, afaste de mim esse cálice. Mas eu vou fazer, mas que seja feita a sua vontade. É tipo assim, eu vou fazer segundo a tua vontade. Entende? E ele foi obediente à morte de Cristo. Agora, por isso que tem um versículo, né? Ele está no negócio da salvação aqui. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Entendeu? Ele foi obediente. E o interessante, porque aqui ele vai tratar a santidade, não aquele que vence o pecado ou a tentação. Entende? Tipo assim, o ápice da santidade não é aquele que vence a tentação, mas é aquele que é obediente. Tipo, a gente vira o lado do jogo. Entende? Verdade, né? Não é tipo assim, o quão forte eu sou diante da minha tentação, mas eu quão obediente eu sou diante, tipo, quão obediente a Deus eu sou. Que eu não vou lá tentar vencer a minha tentação com a minha força. Eu vou obedecer a Deus porque Ele me deu tudo que eu preciso para isso. Biblicamente, a nossa santidade não deve ser medida pelo quanto eu não faço coisas erradas, mas o quanto eu consigo obedecer a Deus. Pra gente, você não é a mesma nível coisa, de tá ligado? Mas Com certeza. É por causa que a gente, no século XXI, a gente fala, não, eu tô santo porque eu não fiz nada de errado esses dias. Deus Os está religiosos. santificado. Todos. Não vamos jogar só na costa dos religiosos. Nós somos assim. Nós aprendemos assim. nós somos religiosos aqui, né? Por favor, não fale dos religiosos porque nós somos os piores deles. Fale por você. Amo isso. Mas a nossa santidade está no quanto eu faço a vontade de Deus na minha Nossa, vida. nossa, esses 2 mil anos atrás. Eu tava lá, era eu na cruz. Pedindo misericórdia. Baixo pra ele, né? Eu acho que tu era o que estava na direita. Eu acho que tu era o que estava à direita dele. Então, o que define nosso nível de santidade, biblicamente falando, o que deve definir nosso nível de santidade não é o quanto eu me abstenho de pecar ou de fazer coisas erradas, mas o quanto eu obedeço a Deus por amor a Ele. A renúncia. Exatamente. E aqui o renunciar, e tem que ficar bem claro em nossos corações, tem que ficar bem claro em nossos corações que a renúncia não é renunciar àquele pecado que eu amo. É amar tanto a Deus que eu não vou sentir desejo de pecar, porque eu tenho medo de magoá-lo, tenho medo de entristecer o Espírito Santo, tenho medo de jogar por terra e pisar no sacrifício que Cristo fez por nós naquela cruz, por mim naquela cruz. Entende? Uhum. Nossa, porque não tô gostando disso, mas tudo bem. Inclusive,
a gente tem que pensar o seguinte: Cristo é suficiente. Tá? Quando eu falo que Cristo é suficiente, eu lembro de uma situação que aconteceu. Fala assim, ó. A galera foi orar, tipo, a galera foi fazer missão lá fora, aí a galera foi orar. Tipo, a galera bem pobrão mesmo, assim, né? Foi orar. Aí a galera ia muito distante pra fazer essa oração, e voltava, ia de madrugada. Quer? Só tem. A galera ia, tipo assim, ia orar, ia fazer essa oração, e tipo assim, ia bem cedo mesmo, assim, 5 horas da manhã, e tipo assim, 3 horas de andada, 4 horas, uma coisa assim. Orava e voltava no pique, mais fervoroso ainda, assim, na felicidade. Os brasileiros foram fazer missão? Foi, né? Tinha unção total também, o fogo todo também. Só que ele falou assim, cara, como é que vocês são assim, né? Vou deixar vocês falarem de foco. Pode falar. Não, deixa de você conhecer, mas eu acho mais fácil pra gente perder o foco. Eu vou perder o foco. O Wellington, acho que... Alguém vai querer bolo? Cobertura sem cobertura? Pra quem quer emagrecer, eu digo esse aqui. Pra quem quer ficar bonito, eu digo esse aqui. Eu já Ele não desisti. quer um da outra. Eu já desisti. Por favor. Eu Todo mundo quero só quer esse, né? Mano, bota pra ela aí. Nem me olha assim. É. Bota pra ela aqui. Vai logo, né? Ei, mano. Bora aí. É rápido, senão eu vou esquecer tudo já. Mas acho que é. Não, ele não vai esquecer. Pouco açúcar. Vai. Sim. Não, pensa. Continua repetindo tua mente. Vai, quem quer mais pão? Pão? Desculpa. Eu não quero só esse pedacinho. TDAH. Quer mais? Eu não quero só esse pedacinho. Lembra que você está na academia. Não, ninguém te perguntou. Exatamente, mas eu sou teu amigo. Caliane. André, tu não vai querer, Eu vou mano? botar teu dedo. Obrigada. Bota para cima. Ué, para. É sério. Eu sei. É Eu sério. tô falando sério Eu também. sei também. Por favor, não come meu bolo. Eu tô individualista hoje. Tira esse bolo de perto dele. Ei, É, olha a outra. guarda lá pra dentro da tua casa e não deixa o marido pegar. Mesmo que sobra. O Will é o único que não come muito assim bolo aqui, né? E hoje, Pela primeira vez eu quero comer bolo e o pessoal tá me Não, mas Aí tu me bateu, imagina. Bateu um pouco antes que eu tava. Tem uma na mão. não Dado mataria. toda mensagem. Marca. Não. Mas a minha ali Não, é uns 300. marca. Né? Tu acha que eu tenho medo de Tem. maco? Eu mas gosto no muito. frio. Mas comer de medo. Não tenho medo de ninguém. E aí? Mas dá açúcar, pega aí. No dia mano. que ela disse que ela queria conversar contigo, Ah, Quem? a médica falou buri, 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 buri. Ah, foi verdade esse dia. Não. Eu estava apenas cansado. esse dia. Já, Eliseu. Deus é mais. Quem morreu? Mensagem. Hã? Quem morreu? Eu não sei, depois eu vou entender isso. Quem morreu? Alguém pelo visto? Oremos. A galera foi fazer essa missão, chegou lá, a galera foi umas 2, 3, não, foi uns 3, 4 horas ou mais orando, pra andar pra orar. Depois voltou cantando louvor no Senhor, mais 4 horas andando. E a galera assim, nossa, como é que essa galera se empolga tanto assim, né, e tal. Aí esse missionário, o pastor lá principal lá, chegou e falou o seguinte, cara, pra vocês, tipo, vocês brasileiros, vocês têm Deus como a sua prioridade. O pastor lá, do país lá, falou que pro brasileiro, para vocês, ou para aqueles brasileiros que estavam lá, vocês têm Deus como uma prioridade. E essa galera aqui não tem Deus como uma prioridade. Aí eu fiquei assim, oxe. Eles têm Deus como a única coisa que eles têm na vida. Tipo, Deus é a única coisa que eles têm. E aquilo eu falei assim, cara, loucura. É isso aí. Porque isso acontecia com essa galera. Para Paulo via toda essa galera aqui que estava recebendo essa carta do dia. Só que para Paulo, Deus era a única coisa que ele tinha. Me perdi, não. Voltou, tu diz. Continua. Era a única coisa. Para Paulo, Deus era a única coisa que ele tinha. Isso aqui eu já estou parafraseando, né? Na Bíblia. Mas era a única coisa que Deus tinha. E o que o autor de Hebreus... Que Deus tinha. Tá. De Jesus é a única coisa, o único caminho para a promessa, para a salvação, para tudo.
Na tua linha de raciocínio. Na tua linha de raciocínio. Se sair muito, tu não vai mais poder fazer pergunta. Vai, continua. Tá proibido. É muito fácil a gente deixar de priorizar Cristo. É fácil Tendo tu priorizar. o conhecimento que nós Não, temos é hoje em fácil dia, tu. Não é que seja fácil tu priorizar Cristo. No mundo que a gente vive hoje e no mundo de muita ritos religiosos ou coisas que a gente faz para Deus, o mais difícil é você ter Deus, Jesus, como única fonte de vida e salvação. E de deleite. Não entendi. entendi. Entende? Não entendi. Repete essa frase. Porque assim, aí você vai entender, não eu repetindo, mas eu continuando. Porque o povo lá, ele falou o seguinte, ó, vocês têm até Deus como prioridade. Só que assim, você tendo Deus como prioridade é porque existem outras coisas também. Existem outras coisas ali também. Então você tem Deus como prioridade daquelas outras coisas. Mas para essa galera aqui, fazer o que está fazendo é porque Deus é a única coisa que eles têm. Entende? Você tá mal. Eu tô mal, eu tô triste. Entende? Eu vou pra igreja no domingo, de noite ali, vou chorar e vou de Deus falando comigo. Mas antes disso, talvez, eu vou sair com meus amigos e vou fazer um piquenique e começar a jogar a conversa fora. Ou eu vou lá no cineminha como entretenimento pra minha vida, pra relaxar minha mente. Mas pra essa galera ali, Deus era a única coisa que eles tinham. 24 horas por dia. Deus é a fonte de esperança, Deus é a fonte de entretenimento, Deus é tudo ali que aquela galera tinha. Entende? E às vezes a gente deveria ter essa chave de essa virada assim na nossa vida. Possível. Tenta. Então, no versículo a partir do versículo 11 vai falar isso. Isso é possível. Você lembra que eu te falei antes dele chegar? O que é que eu falei? Você lembra? Você lembra? Sim. Foi exatamente isso, as perguntas que ele faz. Eu falei assim, a partir tu lembra? Eu falei não? Quem tu falou? Tipo assim, o Willi tem sempre uma frase ou um questionamento que quando isso acontece, ele fala se isso é possível, será que dá pra gente viver isso ou não e tal. Você sempre faz isso. E eu Sabe falei... por que eu faço isso, né? E justamente no versículo 11 ele vai falar sobre isso. Por favor. Só que ele não vai falar, na verdade ele vai exortar, né? Ele vai exortar sobre isso. E a gente é justamente isso. Vocês vão ver. Continuando, Jesus é a única coisa que eles tinham. E é isso que ele quer trazer pra isso, cara. Jesus é a única coisa que você tem. Entende? Se Jesus não for a única coisa que você tem pras promessas, para aquilo que Deus prometeu, cara, esquece, tá vivendo outra coisa. Ou... me surge novamente aquela dúvida de semana passada que a gente comentou sobre a questão da fé. Isso tá me pegando muito. E não no sentido ruim, tipo, de eu não estar acreditando. Mas é porque é uma desconstrução que tá tendo na minha mente ao ponto de parecer que a pessoa que vive pela fé ou totalmente parece uma pessoa muito extremista. Não sei se Mas aí depende uma pessoa de que extremista tipo de fé, né? porque vamos lá, Como eu falei, a fé que ele estava pedindo ali pro povo de Israel não era o tipo de fé que é tipo, Senhor, porque eles tinham. Eles não precisavam da fé, Senhor, me envia o maná. Eles tinham maná. Deus te mostrava, revelava. O tipo de fé que eles queriam, e ele quer, na verdade, do povo, é fidelidade, que é o original, né? Ele quer o tipo de fé, eu quero o quê? Que vocês sejam fiéis a mim, né? Isso também exige uma fé, né? Existe um crer, a gente realmente ser fiel, ser perseverante, ter amor, ter uma entrega. É esse tipo de fé que, na verdade, Deus quer de nós, né? Não estou falando tipo, tu tá falando ali do extremo, né? Mas se tu tiver a fé que ele pede de você, que é a confiança. que é a confiança de fato, não é a confiança se Senhor, se o Senhor puder fazer agora chover, amém. Se não, então isso não é um tipo de fé que vai realmente demonstrar teu amor e a tua confiança nele. Mas é quando você realmente aparentemente nada, tudo é impossível, mas vou continuar te amando, vou continuar sendo fiel, vou perseverar meus anos serão teus, é esse tipo de fé que Deus quer de nós. Tipo, a grande questão do confiar totalmente em Deus e ter Deus como teu tudo, não apenas como tua prioridade, mas como teu tudo, faz com que você renuncie muitas coisas que são para nós essenciais no dia a dia. Vamos ser bem sinceros. Por exemplo,
Eu não sei se Deus me pedisse para abandonar o trabalho, eu abandonaria. É só um exemplo. Uhum. Eu não Foi sei. igual a Sofia fez. Igual a Sofia. Por causa da Zoe. Abandonou? Lembra? Não, a o faculdade. trabalho, a faculdade. Ah, Lembra do tá, testemunho sim, dela sim. na sala da adoração? Sim. Você estava, né? Ah, tá. Então, Ela foi extremista de confiar em Deus. eu fico pensando, tipo assim, eu não conseguiria fazer isso. Eu não tenho coragem de fazer isso, por mais que Deus me pedisse. Porque eu não sei se eu confio tanto, se eu tenho ele como minha prioridade, falando de modo errado, ou como meu Não tudo. é errado, não. Ou como meu tudo a ponto de dizer, não, se ele tá me pedindo isso, eu vou fazer. Por quê? Porque existe algo que me foi ensinado desde criança de que eu necessito, entendeu? Conseguir minhas coisas aqui na terra, porque é a vontade de Deus também para mim, tal, porque Deus me deu fôlego de vida para eu conquistar essas coisas, entendeu? Então fica essa... Se houver essa desconstrução, é trabalhosa. É trabalhosa. Por quê? Porque eu aprendi assim. Então, o povo aí, e algumas pessoas hoje do século XXI, cristãos do século XXI, eles tendem a não conseguir colocar Deus como seu tudo. Cara, então, sinceramente, essa galera aqui que o autor vai chamar de criancinha, que não sabe falar, eles fariam isso. Eu tenho certeza absoluta que eles fariam isso que você tá falando que não tem coragem de fazer. Eles fariam. Fariam. Porque o autor tá chamando a atenção deles ou porque eles... Não, eles fariam. Porque Cristo era suficiente para eles. Não por isso. Não, porque... Por você é religioso. Um religioso faz isso, cara. O quê? Um religioso faz isso. Abre mão de tudo pra Deus? Sim, o religioso vai morrer por isso. E não pode ser salvo. Essa é a realidade. Se fosse assim, ninguém se bombardeava. Por favor, eu gostaria muito que tu elaborasse essa ideia, porque agora eu fiquei levemente confuso. Elabora essa ideia pra mim. Explica pro pessoal também. Porque a nossa regra é o quê? É aquele que não fala muito, a gente para e escuta. É algo assim muito interessante, meu, que Eliseu falou, porque o Senhor não depende, ele não precisa disso, né? Essa nossa, vamos supor, nossa renúncia de parar o trabalho para viver algo ou algo assim. Mas porque para ele, não, como ele é onipotente, onisciente, ele sabe todas as coisas, ele conhece nosso coração, nosso pensamento. Então, assim, aonde ele quis levar ali, é tipo que aquele povo, eles entendiam a importância maior. E hoje, trazendo para o mundo de hoje, a gente sabe a importância, só que a nossa carne, os nossos desejos carnais, as nossas vontades, as coisas que o mundo traz hoje é para a nossa mente, e o que também veio da nossa geração, né? A gente veio desde criança ouvindo e guardando dentro de nós o que deve ser feito, isso nos atrapalha. Mas eu acho que nessa geração já era um povo que via desde criança em outra doutrina, entendeu? De religiosidade, tipo, você vai ser assim, entendeu? Tipo, você vai ser assim e vai ser isso, e acabou. Que nem lá tem uns países aí que o cara, desde bebezinho, que ele já nasce para ser homem-bomba. Sim, e ele tira a própria vida dele de boa. A própria vida dele, acreditando naquilo. E acabou. Para ele é fácil. Para nós, quem que vai querer tirar a própria vida? Eles tiram de boa. Porque eles foram criados para isso. Desde bebezinho, eles foram com isso na mente. Você vai ser homem-bomba, você vai ser homem-bomba. Você tem que explodir, você tem que matar. E eles fazem, pô. Literalmente. É porque tipo, a recompensa que eles vão ter é muito boa. Como essa parte. A recompensa é bem interessante. Mas assim, eu creio que esse não é o tipo de pensamento que a gente deve ter. Sabe? Por mais, sincero que seja. Ou, será que eu sou capaz de crer nisso? Não, será que eu não sou disso? Eu acho que isso não é o ponto, sabe? Pra mim, é o mesmo de que dizer assim, vir um pecado, tomar um taça ou não, ou fazer tatuagem é pecado ou não. Pra mim, é a mesma coisa, assim, sabe? Porque eu acho que a gente tem que focar o seguinte, cara, vamos olhar pra Cristo. Saber, ter essa consciência de que Cristo é a única coisa que a gente tem como nossa vida. A única, sabe? Dito isto, agora vamos crescer em graça nisso.
Graça em conhecimento disso. Porque aí vai entrar o ponto aqui, do versículo 11. Que vai dizer assim, ó. Chamado por Deus, somos sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai dizer assim, ó, do qual muito temos que dizer, difícil de interpretação, porquanto vos fizestes negligentes a ouvir. Ou seja, assim, vocês são tardios em ouvir. Estamos aqui falando do evangelho para vocês e vocês não prestam atenção, sabe? Vocês não focam no que está sendo pregado. E ele vai dizer, ele vai falar uma coisa muito mais doida ainda, que pra gente. O seguinte aqui, ó. Porque devendo já ser, porque vocês já deveriam ser mestres já. Entendeu? Vocês deveriam ser mestres. Pelo tempo, ainda necessitais. Se vos torne ainda ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais necessitais de leite, e não de sólido mantimento. O que ele quer dizer assim, ó? Cara, era para vocês serem mestres, mas vocês ainda necessitam em busca o ABC. É forte. Porque esses primeiros rudimentos é aquilo que é ensinado primariamente para as criancinhas, tipo o ABC. Então assim, cara, vocês foram falados para vocês estão aqui. E vocês eram para ser mestres nisso aqui. É para vocês entregar a sua vida na busca disso, em graça e conhecimento, e vocês ainda estão aí querendo o ABC, aprendendo A, B, C, D, E, F, G. Já era para estar sabendo lendo e formando crianças já, entendeu? É isso que, tipo assim, é literalmente isso que ele está falando aqui. Aí ele fala assim, ó, vocês estão querendo leite o tempo todo? E era para ter comida sólida já para vocês. Carabaxé. Perdão, pessoal, não sabe. Tá A ouvindo? gente corta esse pedaço aí. Tá ouvindo? Porque qualquer que ainda Não. porque qualquer que ainda se alimente de leite, Já pensou? porque qualquer que ainda se alimente de leite, Rapaz, eu ia até porque ficar qualquer querendo que ainda falar se mais nada. alimente de leite, porque qualquer que se alimente de leite, porque qualquer que ainda se alimente de leite, não está experimentando da palavra da justiça, porque é menino. E o menino aqui é aquela criancinha que ainda não sabe falar, sabe? Você é Criancinha. moleque. Bebezinho. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, aqui para os adultos, os quais, em razão dos costumes, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. É que não. Quem pediu? Vai sair longe o áudio, para. Sai. Sai. O cara vai pensar que é filho. Essa é uma grande oportunidade em nome de Jesus. Continua, Edu. Agora ele está dizendo o seguinte agora. Cara, beleza, vocês já estão aí vendo os primeiros passos, sabe a importância. Quem que salva? Quem salva? Cristo. Cristo. Sim. Básico. Tem que se arrepender? Sim. Tem que ter fé em Deus? Tem que se batizar? Jesus ressuscitou? Yes. Ressuscitou? Yes. Tanto faz. E agora? Olha. Música mudando, né, pecado? Eu ouvi Michel Teló é pecado. Deixa eu falar. Michel Teló é... Nossa. Eu vou estar na Poderei esquerda, fazer pecado. presente no show da prefeitura. Não, mas é muito Mas engraçado. BTS é direto, ó. É legal do Morgão. É como é? Rapaz, BTS é anticristo ao contrário, velho. Tá repreendido. Poxa, aí agora você foi forte. Tadinha. Essa foi forte, ela vai começar a chorar quando eu falar isso. A galera acha que 666 é www, 666 é BTS. oh, É só...
Vai estudar pra te ver, realmente. O que acontece? Mas ele tá falando o seguinte aqui, ó. Porque a gente está acostumado muito com aquilo que é dado, o básico ali, e a gente não procura saber mais. Entende? A gente não tem profundidade, não só naquilo que são disciplinas espirituais, oração, jejum, mas comunhão, Não entendi. profundidade da palavra, principalmente ele está falando aqui. Não entendi. Eu não sei mais. Ai, Agora assim, ó, Deus. deixa Não, uma pergunta aqui. Aí, ó, viu? Menino. Sárquicos. Vai. Tu- Mas tô tentando amadurecer. Vai, deixa eu. Vai, André, pergunte. No tempo de hoje, né? Uhum. Que nós vivemos hoje. É sempre que começa. Qual é o assim, eu percebo que mesmo nós, né, querendo viver uma vida em santidade, uma vida de obediência, mas a gente olha assim para toda a situação do mundo, Uhum. a gente vê todo o quadro torto, né? E como você vai conseguir ter uma vida diante de toda essa situação? O que fazer ou como você conseguir se manter obediente diante de tudo isso? Pode dar uma resposta? Não vai ser a resposta de Não tendo os Não, pensamentos não, 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 fixos não. em Deus. Mas Como pode diz ser. no Eu vou Capitão falando, o Cristo. coração nem fica magoado. Não na teoria, na prática. Né? Não, vamos lá. Tomando vergonha na cara. Não, deixa eu te responder. A prática mesmo, porque... É mais ou menos isso, é sobre exatamente isso aí que tu fez agora. Exatamente isso que tu fez agora, que o Eliseu acabou de falar. Não. Antes disso. Isso é uma pergunta de uma pessoa que parece que não é madura na fé ainda. Mas pela preocupação exposta, Exatamente. expõe que é. Expõe que é. Você não é imaturo na fé, correto? Eu quero crer que não. Tô caminhando ainda. Estamos caminhando com uma maturidade, né? Mas são Eu esses tô no tipos mingau. de perguntas, mais ou menos, que se forem perguntadas uma vez e forem respondidas claramente, a pessoa tem que aprender, tem que absorver. No máximo, uma segunda ou terceira vez repetidas a resposta e tal. Beleza. Mas o cara vive ano após ano, mês após mês, dia após dia, fazendo a mesma pergunta sempre. Isso demonstra uma certa imaturidade. O que eu Não, preciso fazer? Botei na boca não, só cortei o bolo. Oh, Jesus. Só cortei o bolo. Eu acho maravilhoso que tudo isso vai sair, cara. Eu não vou mais cortar esse vídeo, vou deixar tudo. São essas perguntas que pessoas cristãs fazem o tempo todo. Imagina só perguntar toda vez: será que Jesus me perdoou um pecado? Será que Jesus perdoou o pecado? Será que Jesus perdoou o pecado? E a gente sabe, é básico. Se arrependeu de fato, de verdade, Jesus perdoa. Mas por que alguém vai viver uma pessoa vai viver perguntando a vida toda: será que Jesus perdoou o pecado? Será que Jesus perdoou o pecado? Será que Jesus perdoou o pecado? É imaturidade. É justamente isso que o autor dos Hebreus, Paulo, desculpa. Ótimo, glória a Deus. Devia ter feito antes, né? É mais ou menos isso que o autor dos Hebreus está falando. Parem de fazer perguntas bestas que vocês já deveriam saber responder. Agora não estou falando de ti, estou falando dos hebreus aqui. Parem de fazer perguntas repetidas que vocês já ouviram a resposta uma vez, que vocês aprenderam uma vez, que foi ensinado para vocês já uma vez. E vocês ficam fazendo sempre a mesma pergunta, parece que nunca aprendem a mesma coisa. Então, de repente, coisas que vocês já deveriam falando sobre coisas mais profundas, mais ocultas, vocês já deveriam estar num nível totalmente maior, mas como vocês parece que não querem aprender, vocês ficam sempre repetindo a mesma pergunta. E pior ainda, vocês sempre caem nos mesmos erros bobos, as mesmas situações bobas, porque parece que vocês não querem aprender as respostas que são dadas às perguntas de vocês. Então, se tu me pergunta assim, ele pergunta para Eliseu, o Eliseu vai te responder como de uma forma muito mais bonita e mais coerente. E sendo direto ao ponto. E sendo direto ao ponto. Porque assim, a pergunta foi um pouco fugida do que eu perguntei. Aí eu Você falou. Aí eu vou te dar a resposta agora. Mas, como enfim. fazer hoje em dia para permanecer obediente, então, ao que nos é ensinado? Então, como que tu vai ser obediente a uma pessoa? Tu era obediente a teu pai? Uma pergunta aqui aleatória. Tu era obediente a teu pai? Não. Não.
Vamos lá, tu tem um chefe. Tu tem um chefe. Não. Vamos fingir que tu trabalha numa empresa. Hum. Você é a pior método corporativo que eu odeio usar, mas vamos fingir que tu trabalha numa empresa. Se tu tem um chefe, tu vai desrespeitar teu chefe? Vou. Não, tô Dá, brincando. dá. Resenha. Tu vai desrespeitar teu chefe? Por que tu não vai desrespeitar ele? Porque ele é uma patente superior a mim. Não, porque Exatamente. você é devo. respeitoso. Porque você é Hã? respeitoso. Não é por isso, é porque você é respeitoso. Não, Mas isso na prática do pensamento correto, né? Mas muitas pessoas não pensam assim. As pessoas Não age não são. assim. elas Quê? não são. Porque não são, Porque não são o quê? entendeu? Respeitosos. Porque, tipo assim, Não são da Bíblia. o ponto-chave não é, tipo, a patente da pessoa. Mas é quem você é. Porque, tipo, tu vai respeitar tanto o teu patrão quanto a moça que, da Copa. Enquanto ou alguém que menor que limpa o- você. Exatamente. Entendeu? Porque é o que tá dentro de ti. Não, sim. então, como eu essa parte, permaneço- essa como parte eu aí, permaneço, como eu sim, mas consigo aonde obedecer? que eu. Essa parte aí de. É como o caráter, né? Que é estabelecido dentro de nós. Quando quem tem, quem não tem, tá Paciência. perdido. É. Entendeu? Então, é tipo assim, mas o que eu falo, assim, é real, assim, em relação a... Porque, velho, hoje, se você for olhar, raramente você vai dizer, ai, hoje, né, a igreja, ela vive em obediência. Cara, sempre vai ter, sempre tem as suas falhas. Então, assim, a pergunta não foi direcionando, tipo assim, cortando pra mim, Não, eu sei, eu tô falando entendeu? em geral. Mas, assim, eu queria ouvir de vocês qual os pensamentos. O que vocês vê O isso? que precisa para uma igreja ser obediente? Isso, porque quando eu falo disso, não estou falando só para nós. Eu estou falando. Eu diria amar a Deus sobre todas as coisas. Isso na teoria, né? Na Na prática. teoria. Eu Mas falo na prática. Na Nós estamos prática, falando de prática, deixar né? de ser imatura. Sinceramente, é muito mais fácil do que parece deixar de ser imatura. Pessoas imaturas. Mas como deixa de ser maduro? Ó, Pode ser idiota. vamos supor. Mas tu é Willer. maduro até hoje. Exatamente, mas eu sou idiota, eu assumo isso. Meu Deus do céu. Corta. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Não, é verdade. Tá, deixa eu te falar uma coisa. Continua. E se você for olhar hoje, né? Estamos falando de igreja. A gente vem trazendo desde muito tempo doutrinas e ensinos errados, Sim. certo? E as pessoas trazem isso para dentro das igrejas e vivem até hoje, né? Muitos religiosos com esses ensinos errados. Sim. E como quebrar essa doutrina ensinada errada e como a igreja consegue se libertar desse ensino que foi gerado, né, como a gente falou ali logo no começo da conversa, às vezes de criança, né, vem trazendo ali geração em geração. Posso te fazer? Eu vou te responder a pergunta. E é engraçado que também naquela época o povo falava, né, aqueles judeus falavam, né, tipo assim, como a lei de Moisés, de Abraão, né, chegou até para Jesus e falar, isso aqui era a lei do meu pai Moisés, ou meu pai Abraão, entendeu? Porque foi desde aquela época de Abraão e Moisés que foi ensinado aquelas leis. Sim. E as pessoas veio com essa geração trazendo isso. E quando Jesus veio, Jesus quebrou isso. Então, assim, essa é a pergunta para hoje. Foi ensinado de muito tempo, eu mesmo que aprendi, né? Sim, muitas doutrinas de igreja que foram ensinadas há muito tempo. E hoje, quando eu medito a palavra, eu vejo que tem muitas coisas que não conduz, né? Ela não se alinha. Então, hoje... Então, vamos... Acabou teu tempo. Agora ela já. Quebra de ciclo. Se não tem como mudar o pensamento da minha geração passada, vou te dar. Pega esse drive. Paulo, Vira essa chave. Esse mindset na tua mente. Se eu não consigo modificar o pensamento
das pessoas passadas, elas não são pessoas com corações ensinados, como o povo de Hebreus aqui estava sendo nesse momento. Não sabia. Né? Eu espero que sim. Eu tendo a crer que eles estavam com o coração ensinado. Se eu não consigo modificar, ensiná-los da maneira correta, eu passo essa informação para a próxima geração. Para que eles não repitam o mesmo ciclo que a minha geração antepassada repetiu e que eu, por acaso, estava repetindo, mas soube qual era o caminho da verdadeira verdade. Que é redundante, da verdadeira verdade. Entende? Não passar para a próxima geração. Por exemplo, os anos de GBD, tu não vai ensinar que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça e as demais coisas você vai acrescentar. Tu não vai ensinar isso. Tu sabe que não é isso que está escrito. Tu vai ensinar buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça e todas estas coisas vão ser acrescentadas. E explicar o porquê. Da maneira correta agora. Por quê? Quebra de ciclo. Entendeu? Não deixe que a pobreza da sua família anterior afete. Brincadeira, mas tipo, é mais ou menos isso. É o que ocorre. Possa ser que no passado, e provavelmente teve, muitas pessoas que tentaram repassar a informação correta para frente, que não se amoldaram aos ensinos daquela época. Provavelmente teve, mas provavelmente foram silenciadas. Hoje não, a gente tem uma oportunidade muito melhor nessa geração. Exatamente. Entendeu? Então, como me tornar obediente? Como fazer com que a igreja atual se torne obediente e comece a cumprir o que está escrito na Bíblia de fato, de verdade, a aprender e a reproduzir o que me faz me aproximar mais ainda de Deus? É não repetir os erros anteriores. É eu olhar e não tomar como uma carga, mas tomar como um exemplo de não fazer. Entendeu? Por mais que seja muito difícil, por mais que magoe a geração anterior, por mais que eles fiquem irados e não deixem você fazer o teu papel que você tende a cumprir lá dentro, independente, faça. Faça sem desrespeitá-los, mas faça sem repetir. Bem simples. Cara, interessante, mas eu acredito que a Gosto Kali... disso. E gosto de... Eu acredito que a Kali discorda disso. A cara da Kali. Eu também Calhão tá em outra vibe, viu? É só. Tu acha que tem algo? Tu tem algo? Eu nem sei por que eles chegaram nesse ponto. Não, Tu tem? Não, Tá, eu sei, a tem pergunta aqui, foi ó. respondida pra ti. Foi. Foi tipo um assunto que. A pergunta. Posso? Não, A eu sei, pergunta- eu tenho uma A resposta. coisa mais rápido. Vai, fala ali rapidinho para entender a pergunta. A pergunta e a resposta. É direto, sem muito rodeio agora. Agora você tá atrás de sem rodeio. Toda a vida eu sou sem rodeio, seguinte, é verdade. É o seguinte. Eu acredito firmemente que. Não tem como. Não tem como. Não tem como sem a gente parar de tomar vergonha na cara. A gente tem que tomar vergonha na cara e entender que uma coisa. Que Jesus é a única coisa. Se a gente não. Primeira coisa, olhar para Cristo e saber que Ele é único e suficiente na nossa vida, não tem como. Desculpa. Brincadeira. Eu continuo. Não tem como. É a primeira coisa. A verdade é, quando você entender que Cristo é suficiente na nossa vida, Cristo é o único caminho. Por quê? Porque Ele falou. Só isso. Porque Ele falou. É o único caminho. É a verdade. É a vida. É suficiente. Tendo isso em mente, beleza. Mas agora a realidade é que eu não vivo isso. Ponto. Eu não vivo isso? Legal, mano. Aí você entrou no segundo passo. Tu sabe que você, por si só, você continua sendo a mesma miséria que você é. Entendi isso? Vou dar o terceiro passo, que é voltar pro primeiro. Jesus é a única coisa que eu tenho. Dito isto, agora é só você se entregar a Ele e entender que Ele é a única fonte de salvação para sua vida, é a única fonte de santidade, é a única fonte que vai mudar o cenário da sua história. E você vai caminhando dia após dia nessa vida miserável que você tinha fora dele, e você vai prosseguir pelo amor dele, pela ação dele, pelo Espírito Santo. Ele vai te transformar dia após dia quem ele é, sabe? Ser santo como ele é santo. Como isso? Olhando para ele, contemplando ele
clamando Ele e vivendo aquilo que Ele nos ensinou para viver e obedecendo a Ele. Eu sei que ter informação é legal, sabe? Eu amo isso. Mas se você não parar e entender que só informação não é suficiente. Muitos sabiam de cor, talvez, a genealogia aqui, de Abraão, tá ligado? Mas eles não entendiam uma única coisa simples. Que Cristo era superior a todas as coisas. E aí entra outro ponto. Se humilhar. Se submeter à soberania e à supremacia de Cristo. É literalmente se humilhar. Assim. É aqui. Entendeu? É saber que a gente não é o dono da razão, mas Cristo é. Sabe? E aí entra o último ponto. Que é viver isso em comunidade. Entendeu? Nossa, Se submetendo uns aos outros. esse é mais difícil. E encorajando uns aos outros. Tu se Entende? mete no- Tem que se meter. Não. Vocês subiram de nível? Acho que agora sim, né? Porque antigamente era Tinha porrada e bomba. Não. era porrada mesmo os dois aí. Sem isso, a igreja vai crescer. Agora ele faz Harry Potter. A igreja, Ele já faz aqui. a igreja cresce. Aí a gente não precisa pensar em ser madura, sabe? A gente não precisa pensar em ser igreja. Porque isso vai acontecer naturalmente. Tem um livro do Eu não vou ficar pensando Não tem em que ser adulto ser- da replicar. Nos atos vão dizer que você tá sendo. que é Louco Amor. Não tenta vencer sozinho, sabe? Que aí, Não dá. se a igreja fizesse tudo que ela Já tentei. queria fazer, a gente teria mudado. Eu tentei, mas não. É verdade. É real. Cara, não vai. Sozinho não vai. Esquece, velho. Sozinho não vai. consigo postar. Não vai. É uma coisa que Fala assim, ó. que a pessoa Sem Cristo, em inglês, não vai. Oh, Jesus. Ou tem vários jeitos, ó. No Christ. Você pode Acho que é só falar no Christ, versículo, tem você pode outro. falar versículo e dizer, deixa eu ler aqui. No Christ? No Christ. Só? É. Sem Cristo não Assim, não só essa vai. palavrinha. Só essa palavrinha. Mas essa é a frase toda em inglês? O versículo 7. Ah, é. No. Ou a gente não vai passar. Quando você No. Google Tradutor ele vai criar agora pra gente You ler. don't care. não tem Vai. chat E agora. você não quer? You don't care. Você não pode. Pois é, mas aí tá. Olha aí, no falando, versículo 7 ele fala assim mesmo, durante os seus Bota na dias de frase. É tipo assim, Ele leu contextualmente. de algum, assim. Daqui a pouco Ó, eu tem o apresento catota aqui. Ele não deu 7. Eu não vi ele É, falando saiu. sobre isso. Eu ia tirar, né? Porque eu não tenho nojo, né? Ele não queria Você comer com a gosta? mulher do André. É. Porque a gente é igreja, É. pô. A gente é igreja, né? A gente tirava a catareca. Nossa, meu Deus, que coisa. Pelo menos ele falou, né? É verdade. Ó, no versículo 7 ele fala assim, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Uhum. Jesus não era ouvido porque ele tinha maior fé, Jesus não era ouvido porque ele era o filho de Deus, Jesus era ouvido porque ele era totalmente submisso. Ou seja, obediente. Sabe? A submissão e a obediência. No 4 a gente falou muito sobre a obediência, tipo, no descanso. Eles não entraram no descanso de Deus, Mano. né, na terra, praticamente, por causa da desobediência. É clamor, velho. É clamor assim. Eles não descansaram, É você, tipo assim, é não você clamar assim, se colocar diante do Senhor de joelhos, assim, Senhor, cara, eu faço isso todo dia. Eu sou um miserável, mas eu preciso de ti, sabe? Buscar o Senhor, ler a palavra, viver em comunidade, sabe? Tipo assim, tá com os irmãos que têm o mesmo pensamento, sabe? Porque assim, a multiforme sabedoria de Deus é manifesta, sabe? E não só isso, mas como os principados e potestades, elas vivem de vitrine para conhecer essa sabedoria de Cristo, quem ele é, a partir de quem? Da igreja. Sabe? Se não fosse possível, Deus não deixava. Imatura, eu acho. Mas acho que ninguém nunca fez essa pergunta. Como desobedecemos a Deus no dia a dia? Nossa. Nossa, que pergunta.
como desobedecemos a Deus no dia a dia? Me veio isso na minha cabeça. Hoje, o que a gente fez para desobedecer a Deus? Uma reflexão. Hoje a gente fez o quê para desobedecer a Ele? Todos os dias a gente desobedece a Ele? Será que a gente faz? Desobedecer. Também. Eu Não, mas sugeri sinceridade. um procedimento no hospital, mas não visando a melhora da paciente, mas tipo, como se fosse um castigo, porque eu sabia que ela estava fazendo vexame. Nossa. Uma lavagem gástrica. Eu queria fazer, não. Ai, Jesus, eu vou ter que contar isso. Nossa, isso aí é por ódio. Hein? Isso é por ódio. Vai na força do ódio. É porque era vexame, sabe? Tipo, tem tanta gente precisando Agora de tato. Ó, só uma pessoa agora vai ter que dar conselho pra gente. Porque é a única que nos obedeceu a Deus hoje. Quem? A Camila. Mas dá um exemplo. Mais exemplos. Tipo, dá um exemplo hoje. Tá, ok. Seu, Prático. prático, assim. Tá, ok. Tu fez alguma coisa hoje que Jesus não faria? Eu fiz isso. Não. Não é isso que ela Não quer. é isso. Ela quer um exemplo seu prático. Meu prático. Tipo, eu fiz isso e desobedeci ao Senhor. Ele Porque a mentiu. gente precisa. Eu menti também hoje. Porque a Menti. gente precisa, acho que, Menti, enrolei. refletir. No final, ou durante o dia, enfim, à noite, pensar assim, hoje eu desobedeci ao Senhor em quê? Pra Vixe, eu amanhã menti também. não repetir o erro, Amanhã eu entendeu? vou passar o dia todo deitado na minha cama dormir. Amanhã eu vou me. Pra amanhã a gente Eu vou tentar sair. melhorar, entendeu? Pra amanhã a gente tentar. Capaz de tu pecar nos sonhos. Não dormir demais também. Pra É amanhã verdade, a gente né? tentar ser melhor, entendeu? Não repetir o mesmo erro. Ou se a gente repetir o mesmo erro, tentar novamente não E aí, conseguir. A acho gente que tá aí tentar, uma coisa- tentar, acho que tá aí uma tentar, coisa Porque difícil. ela traz a compreensão. É porque assim fica muito mais fácil, realmente, isso é uma coisa Agora interessante, porque fica muito mais fácil você falar, a gente tem que obedecer a Deus nisso, a gente tem que fazer. Ainda mais, no que eu desobedeci a Deus hoje? Porque Não a tá de gente. brincadeira. Que eu É decepcionei ele hoje. Porque E é dá- mais fácil a gente. A gente precisa, eu acho que. Colocar em prática. Sempre no final do dia ou à noite, fazer um mapeamento do nosso dia. Uma Porque reflexão. uma reflexão, tipo assim, É meu Deus real. do céu, o que eu fiz hoje, né? Que desagradou o Senhor. Pegar um caderno e anotar e botar assim, em que Vai eu criar várias desobedeci, confissões, hein? em que eu desobedeci Confissões e em que eu agradei. Caio, Porque daí Confissões força, do André. porque daí força a mente da gente a para 100 poder a anos, gente entender, todo Todo mundo entendeu? tá lendo. Pra gente ver o que a gente agrada, o que a gente faz durante o dia. Será que a gente faz mais agrada ao Senhor durante o nosso dia? Ou será que a gente mais desagrada a Ele, entendeu? No nosso dia. É uma reflexão, né? Eu topo. Eu topo fazer cada um escrever. Todo mundo escreve, depois me entrega todo mundo, porque Na eu só semana. confio em mim, né? Só que Fazer não vale ler um do outro. Só botar no pastinho. Fazer E vamos orar Fazer um livro, e colocar E o confissões. legal aqui, ó, Ou PG, Dos pecadores. Confissões dos reabilitados. rapidinho, ou na semana, fazer a tarefa de casa, tipo assim, nessa semana que passar todos os dias fazer uma reflexão e anotar. E daí no próximo PG todo mundo trazer. e quem É onde legal, e aí onde Ah, não tenho coragem não. e onde cada um errou, a gente vai orar pra essa pessoa largar essa. Isso mostra uma Não, coisa. mas não precisa Esse trazer e ler, vício, entendeu? sei lá, essa Mais pra vontade, vocês o refletirem momento nisso. de que errou. Ó, Que legal. voltando aqui uma Eu tenho uma outra, vai. Deixa ele falar que eu tenho uma pior Refletir. agora. O engraçado, sabe o que ela falou ali? É algo legal. Porque assim, ó, se você passa o dia todo ali, né? E você joga isso ali pra você, né? Uma reflexão. Cara, onde foi que eu errei? Aí quando você vai ali ter esse momento com o Senhor, aí você vai falar assim, poxa Jesus, eu errei nisso e tal. E quando Davi, ele entendeu que aquele momento que ele teve aquele encontro com Deus, que ele realmente Papo de galanteador. ele necessitava da presença, né? Então, onde ele pede David. que tire tudo, mas não tira a presença. E hoje, no tempo de hoje, a gente também tem esse momento, né? Da gente estar ali, tipo, eu fiz isso, eu menti, eu fiz essa situação. E como ter confessar ao Senhor e tipo assim, e se humilhar para que
não venha mais a acontecer, porque é difícil, cara. Se a gente dizer que não é difícil, é. Véi, tem dia que eu falo assim, eu falo, véi, eu não vou fazer nada aqui. Mas às vezes a vez pequenininha, que a gente acha que aquilo ali, pra nós, não é nada. Mas Deus ele se incomoda com aquela sujeirinha. Porque às vezes uma sujeirinha que a gente acha que é pequenininha, uma mentirinha ali, ou falei mal ali do colega, ou algo assim, que é pequenininho. Um bicho de estimação, pecado de Isso. estimação que a gente Então, uns comete dois, três todo que a dia, gente- porque a gente não vê, consegue olha, deixar. Eu quero ver por que de escola de tio. Não, desculpa, não. Na verdade, eu tenho dois questionamentos. Vai. O primeiro, velho. Deixa a Camila perguntar primeiro. Não, pode falar. Ah, tu vai perguntar? Era Não, foi isso que ela perguntar. fez assim com o dedinho dela. Não, acho que ela tá falando assim. Falou assim, Não, eu só queria falar uma coisa mais. Pode falar. Porque assim, que nem a Karine falou, né? Que da gente, enfim, pensar e nos questionar o que a gente vai no final do dia, né? E que nem foi apontado aqui, a gente nunca se questiona no final do dia, mas se a gente perguntar pra alguém, o que tu errou, a gente sabe dizer. Então a gente sabe o que a gente tá errando e mesmo assim a gente ainda faz. Exatamente. Mano, eu lembrei Então de a uma gente música. só vai Pecado, deixar né? se questionar no final do dia ou no final. Tô do BTS hoje. E o engraçado, sabe o que é? Não, não. Porque assim, o que às vezes pra mim não é um pecado ou errado, pra você, aí você vai conversar e eu vou falar, poxa, eu fiz isso e pra mim era algo que eu não Normal. Ó, individualmente vai acontecer uma coisa. vai Falta lápis, falta caneta. Se for falar, parece. Olha só. Essa foi muito boa. Ó, não, mas sério aqui, ó. Falando sério agora. Dá Eu tenho dois até uma música. Mas é uma música. Mas assim, ó, rapidinho, talvez fazendo todos os dias essa reflexão, Não vai pode faltar até lápis, não. fazendo essa Quem? reflexão todos os dias, pode até que a gente descubra. Então, vai. Deixa eu falar ainda, deixa eu falar que eu tenho. Foi boa agora. Essa Eu tô no meu gente vai se tempo ficando muito confortável. bom, porque, tipo, Antes deixa a amiga. Então, talvez a gente fazendo toda essa reflexão. Para, Eliseu, que saco, velho. A gente fazendo essa reflexão todos os dias, assim, escrevendo, a gente vai descobrindo o pecado o pecado ali de estimação da gente. Não sabia que você me dava aqui. Entendeu? Daí a gente, pra gente fazer não sei, orar ao Senhor e buscar, deixar, entendeu? Porque nem todos os dias nem todo dia a gente comete o mesmo pecado, mas tem um que é De estimação. de estimação, que a gente já tornou isso, habitual. E aí fica deixando e acaba que a gente acha normal. E o Senhor lá de cima. Deixa eu te pedir também pra ele mostrar, né? Aquilo que a gente não tá conseguindo ver. Isso. Abre os meus olhos, como é? Abre, assim. Não, que ele fala em inglês. Open my eyes. Poxa, mano, dá pra gente fazer isso? É bênção, sabia? É algo Você não legal. abençoe você. Isso aí, algo muito interessante a gente fazer. Porque assim, tipo, a gente vai estar todo mundo orando e, né? E, tipo, visualizando também, sabe? Tipo, às vezes a gente faz no automático, a gente não reflete muito. Quando a gente faz isso, a gente consegue refletir e visualizar aquilo que a gente realmente está fazendo. É um bom ponto. Tem dois questionamentos, que eu quero fazer. Se eu consigo lembrar agora. Eu sei que é dois, agora eu não lembro bem o que são os dois. O primeiro é, será que, suponhamos que a gente faça isso. Quanto desses que a gente for anotar, temos coragem de colocar aqui? Você Entende? teriam coragem? Eu tenho. Todos? Todos, mano. Todos. Se for assim, vamos abrir. Não, Eu já geral. vi. Não, Geral. Tipo assim, geral. Tudo na vida? Digamos, Não, essa não. semana, digamos. Na semana. Digamos essa semana. Sim, sim. Essa semana. Eita, ele deu mais dormir muito. Eu vou dormir hoje. Dias que eu nem acordei. No mês que vem eu não posso. Essa semana. Eu não lembro da semana. Ah, não. Eu vou dizer, gente, ó. Eu não lembro da. Não, mas assim, ó. Eu acho que eu não teria problema. Eu não sei. Será? Não sei. Não sei. Será? É porque. Mas talvez. Pode ser que algum não. Entende? Ah, Mas é isso de se pensar. Ou talvez tem uma coisa pior. Se a gente pegar assim
3 meses, 3, 4, pegar do começo do ano até agora, nós que se conhecemos aqui tem esse tempo que estamos aqui, Não no começo Não. do ano. mas tipo assim, do PG que a gente tá aqui, Ah, se a gente colocar 4 e meses. Deus abrisse o leque, assim, abrisse o telão e colocasse tudo o que nós já pensamos um do outro, será que a gente tem coragem de mostrar? Ah, sim, Sim, isso aí pra mim Isso aí é mas fácil. isso é fácil. É, isso Pra aí mim. Um do outro? Sim. Tipo assim, tudo. Tudo. Isso aí é fácil. Isso é mais fácil do que conversar Olha, rapidinho. Sendo Tô jogando sincero, bem, né? eu não vou ficar com raiva nem nada. Alguém dá 2 exemplos que vocês odeiam em mim e que vocês já falaram mal de mim, então. Falaram Cada mal. um. Falaram mal. Ah, eu comentei isso com outra pessoa sobre ti. Eu não vou ficar chateado nem nada. Ela fala tudo pra mim. É imaturo. Beleza, show. Mais uma coisa. Que é uma coisa que ele já aconteceu é real. Mas tu falou isso com alguém? Tu falou isso com alguém na época? Já falou sobre isso? Não, mas em minha mente já misturou isso. Tá, beleza. Realmente mais. Mais alguma coisa, André? Mais alguma coisa. É, Não fica chateado, não se preocupe. Tá. Olha lá. Ele tá tentando filtrar, Não, mas ele realmente não, agora. Ele É, realmente não fica. eu acho ele é assim, né? Olha, é uma boa ideia. Agora todo mundo fala de todo mundo. Agora. Não, É, não. o Willy é uma pessoa, Vamos ver quem tem Eu tô maturidade tentando pra achar- falar e pra receber. Misericórdia. uma pessoa Você eu acho doido. agoniada, assim, muito aflito, Isso é um elogio. muito ansioso, algo assim, entendeu? Eu sei Muito que eu ansioso, vai, ansioso. É, ansioso. Eu tô tentando achar a palavra que Não eu precisa que eu falei. Não, mas Cara, eu eu não quero lembro, falar mas uma eu palavra já- específica não que eu, sei. Eu sei que eu que já já falei, falou só não tô tentando Detonar achar. não. Pula que eu vou lembrar. Na verdade, não. Detonar nunca detonei. Detonar não. A média eu sei. Não, a média pode falar, a média. Eu já mas- falei pra você. Ah, já, verdade. No dia que ela, no seu primeiro dia, Deixa eu falar. participando do dia, ela falou aqui. Eliseu. Ai, eu não escutei. Cara, não Falei. lembro. Ou já falei. Ela Fala de- que ela já falei alguma devia coisa ser assim? ele, Dele? dele É? pegar, ela não tinha É, uma Não, vez eu não quero saber se tu falou isso com alguém. Porque tu pensou de mim, caraca, esse Cara. cara é um idiota. Aí qualquer coisa Não, eu não, vou eu tirar não- não. Geralmente, assim, um cabra meio pra frente, né, ansioso, assim. Eu já pensei. Uma palavra. Muito doido. Muito Tipo doido. assim, muito doido. Acho No sentido muito. ruim, né, da palavra. É muito doida que Ah, é. tá nem aí pra nada, né? Ah, isso é verdade. Assim, fora da casinha, Avoado. pronto. Fora da Beleza, casinha. beleza, gostei. Já. Ok. Você tá pegando muito leve, eu já pensei que fosse piores. Sobre ele ou Fora da sobre Sobre você? casinha. mim mesmo. Eu falei fora da casinha porque Engloba tudo. engloba Cara, tudo. não Fora da lembro. casinha. é. Cama boxeada. Você lembra? Não, você não vai ter esse negócio de calma a boca Tô de novo. brincando. Que raiva. Vai. Vamos ver. A média já falou, então não precisa nem falar. Não, pior que eu não lembro mesmo. Não, porque naquele dia o Eliseu já lá em casa, ele falou uma vez pra mim, tava nós 3 lá, quando ele falou, ele achava que isso aqui de ti, eu achava, e era a versão que todo mundo tinha de ti. Porque era ela, na verdade. Era ela, na verdade, era ela, na verdade. Ele tá sendo Não, reconstruído. mano, não. Antes eu não achava. Aí uma vez eu perguntei pra ele assim, No começo eu achava mesmo. eu falei, aquele mano ali e tal, ele é assim mesmo, meu. Aí ele falou, mano, é assim mesmo. Fugiu do já. vício. Ele era pior, agora ele tá melhor. O Capes de Tá, e qual é o sentido? Ô, mano, isso é Não, top, aí porque é justamente você... A ideia é Ele justamente melhorou isso. Tá. Enquanto O nós nível seríamos dele, ó. maturos de falar, Ele já foi, já né, pensamos mais um para o outro. Ao ponto maduro de e tal. porque a gente fala Tá, disso. mas aí qual é o sentido de falar só de ti agora? Não, é por causa que eu só queria dar um Então, você exemplo só tá prático perdendo que ela tempo perguntou. aqui. Calma. Ah. Eu não sei se vocês teriam a maturidade que eu tenho de receber uma coisa dessa e não me sentir ofendido. Porque realmente não me sinto Não, ofendido. eu acho Mas peraí, deixa eu terminar de falar. É porque ele é tudo. Perdão. É porque Não, não é realmente. por isso, eu acho. Não, e vamos lá. A ideia é tipo assim. Ele é, pode ser O até que o ser. Eliseu falou é uma coisa que. Ele é fora da casinha. Ó, a coisa que o Eliseu falou realmente é uma coisa E muito não. interessante. Por quê? Porque o quanto nós seríamos maduros como cristãos de receber uma crítica de outra pessoa, não sendo construtiva, só um estímulo da pessoa, achando que tu era uma prostituta, não pode ser modo assim, não pela outra palavra. Eu achava, era a visão que eu tinha de ti, sem se sentir ofendido. É Poxa, Se eu não porque Jesus. quiser, tipo, te TP, é a mesma coisa. É muito interessante porque Jesus, os fariseus chegaram com Jesus e falaram Beelzebul. Já imaginou? Jesus, o Filho de Deus, ser chamado de Beelzebul? E fala, "Ei, eu sou filho de Deus, que eu tô me chamando assim." Jesus.
Já, olha a maturidade. Olha a maturidade. Eu ia lá de falar, Cristo. pô. Olha a maturidade de Cristo. Água. Eu gostava mais Já mandava logo a cavalaria dos anjos descer. Eu gostava mais de É, eu gostava dele. Mas olha aí, a maturidade de Jesus, ser chamado de filho de Beelzebul, ser rejeitado, pessoas quererem apedrejá-lo, matá-lo. E ele, maturidade. Os discípulos de Jesus, quer que a gente peça fogo sobre Samaria porque eles não ouviram a tua palavra? A gente seria aqui nesse eu momento sou uma imatura. versão de Cristo ou a gente seria a versão de João? A gente seria a versão de João e Thiago naquele momento. Se o Eliseu abrisse a boca aqui, se eu abrisse a boca, se a Lorena abrisse a boca, começasse a falar a verdade de cada um de vocês, que a gente já pensou, que a gente já achou de cada um de vocês, que a gente já falou sobre a maturidade de cada um aqui, sobre as idiotices de cada um, ou sobre que cada um é bom o suficiente, a gente aceitaria numa boa isso um dos Não. outros? Não, de vocês talvez sim. Agora de uma pessoa que não tem nada a ver comigo, vir falar não é do alguma meu coisa, filho. e vem falar alguma coisa que não. Uma coisa é tipo assim, você vir, eu Eu queria acho conversar que com você, queria saber se realmente você é assim. Beleza, vou ouvir. Agora a pessoa Vim vir afirmar. assim do nada e não me conhece. Como tu reagiria a isso? Ah, depende. É essa a ideia. Mano, posso falar uma coisa? Vamos lá. Então, Eu agora- falo de mim agora. Agora eu tô até agora pensando em uma coisa que eu falei dele. Eu sou uma pessoa, tá vendo isso aí que Eu você tá sei uma falando? coisa, Eu mas sou essa não vou pessoa botar aqui. que mais sofreu isso na minha vida. Não vou. Porque assim, toda a vida, toda a minha vida, e não é de pessoas estranhas não, de pessoas próximas. Eu fui, tipo assim, eu ouvi tá. críticas Eles dois, né? e visões de pessoas que se levantaram Vocês dois. contra mim. É, Entendeu? De assim, você é isso, Na você é verdade, foi o André que aquilo. colocou, Eu te mas foi entendo notório que isso. tava falando. Eu te Sim, entendo tava isso. falando. E sabe por que Sim. não me machuca essa situação? Sabe por que não me machuca essa situação? As meninas, Também a não Helena, foi a eu. Sofia e a Foi Lorena, ele principalmente. que soltou. eu O fiquei quê? quieto. O quê? Mas Por talvez quê, mano? Não, mas você eu tem, também. Ah, Isso mas não- foi eu não também pensei. Porque eles começaram comigo, eu fui meio de boa. Foi mesmo? Ah, foi, O né? quê? Que falou. Não, não O quê, foi. mano? Tá vendo Não foi que sobre o amor? Não, você não sabe nem o que tá falando. Não. Ele sabe Entendeu? o que é, Então, mas não sabe o assim, que ele eu tá falando não, disso agora. e eu continuo, ela aqui é prova, tipo assim, ó, eu tenho pessoas do meu lado, mora vizinha minha, ela fala mal de mim, ela me detesta, tipo assim, ela cria várias coisas sobre mim, e ela mente sobre mim, e eu trato ela como se fosse algo, assim, tipo, Não. sabe? Isso Então não- mas é algo que é tipo assim, ó, não é falado, mano. É pior ainda, porque assim, ó, uma coisa é eu que não, vamos supor, não tenho uma intimidade grande com você e eu criar algo de você, massa. E pessoas próximas, que sabem quem é você, sabe a tua origem, sabe quem realmente você é, sabe? E mesmo assim ainda Detona. fala justamente mentira, a ideia. tipo assim, critica. E você olha e você aceita. Essa é Entendeu? justamente a ideia. Porque o que está em disso. você é maior do que o que ela fala. Tipo assim, muitas das vezes ela fala, até como é que você consegue olhar pra cara da pessoa depois da pessoa ter falado de você? Eu falei, velho, não é sobre, é sobre o que está em mim. O Absurdo, espírito André. está em mim, entendeu? Então eu não consigo, tipo, olhar pra pessoa e ter raiva ou Está Ou brigar, ou discutir. Porque o que está em mim é Ah, eu maior. já vi tu com raiva de alguém. Cara, Mas mas depois passou. isso aí assim, ó. Foi no momento. Literalmente é algo assim, ó. Ah, domingo. Eu digo assim, Queria até te eliminar. Depois passou. Ah, sim, verdade. Não, tá certo. eu posso ser que eu fiquei com raiva, tipo assim, de algum momento que, tipo assim, Ah, vou que eu esperei muito daquela pessoa não ver aquilo, ou não ouvir, ou não, sei lá, saber de algo que ela falou ou fez comigo, dessa pessoa, porque o que eu já fiz. Mas é algo que é passageiro, nunca vai ser eterno. Que eu ainda continuo, pode ter certeza que essa pessoa que me fez mal, eu ainda continuo orando pela vida dela. Porque Talvez não não é... seja, talvez assim, ó, é porque talvez cada um tem uma porcentagem de conseguir lidar com algo. Tipo, possa ser que André seja 80% e consiga lidar. Eu, 40%, 30% talvez eu consiga lidar, entendeu? Então, se a assim, gente falasse uma falha, 1%, 5%, 10% que ele errou, não conseguiu naquele dia, não vai invalidar os 80% ou 90% dele que ele consegue, entendeu? Tipo, 1%, os 10% que ele falhou não vai invalidar os 90% a 80%.
como também se eu conseguir só 10% não vai invalidar os meus 30%. É sempre assim, tá, pessoal? A gente misturou um monte de assunto, né? E outra, sabe, tem dia que a gente realmente, a gente tá meio daquele jeitão mesmo, que a gente fala, até o Espírito Santo tá ali falando assim, ó, vai lá, e você, não quero saber de nada não, esse camarada aí, não quer nem perto de mim, não quero nem olhar pra cara, mas depois você fala assim, poxa, Posso pedir um fogo? mas o que está em mim desmaiou, eu vou perdoar, vou lá, vou conversar, vou perdoar e tá tudo certo. É que tem a zombaria, senão. É real, assim. Tu zombaria se tu vai tacar fogo em alguém, se tu orasse pra cair fogo no céu em alguém, E Deus mandasse, tu zombaria da pessoa? Com certeza. Não. É muito bom conhecer as pessoas que estão próximas, sabe? Falar nisso, que nem um rala de lá. É o que eu digo assim, se Deus Na hora que ouviu a oração pra Na hora que acabou o jogo, que ele olhou pra aquela risada dele ali, foi a pior, mano. Ali ele zombou com o brasileiro. Ele olhou assim e fez, tipo, Cadê? cadê O vocês? todo que você Cadê, quer. cadê vocês? Tipo, cadê Neymar? Cadê É por isso fulano? que Eu acho que Não não adianta. calou a boca, esse vai nível de ficar quieto, maturidade não aí são por todas um as pagou questões todos, que tem. perdemos a conta. Esse nível de maturidade de ouvir o que o seu amigo ou inimigo tem a ouvir de você, sem suscitar ira, sem suscitar o ódio, sem você querer mandar fogo em cima dele, é o nível de maturidade que Cristo quer que cheguemos. Ao ponto de eu poder falar o que eu penso do André, sem medo do que ele vai pensar, porque ele tem maturidade. Ao ponto de eu chamar a atenção do André quando ele errar, sem medo dele se machucar ou se ele se sentir ofendido, porque ele tem maturidade para ouvir o que eu estou falando para ele. E também ao ponto de eu ser maduro o suficiente, alguém que está dando celular. Glória a Deus. O Diogo. Então, esse nível de maturidade eu acho que todos nós estamos lutando para ter. Começa eles, por favor. Faz de novo. Pomba, você? O pai do bebê? Não, eu quero Não, cara, não, é o Tourette ele ficou do igual do Islã, né? Um pombo. Pombo é o Jalisson, pai do bebê. Nossa, que pesado. Que isso? O Ricky. Pai do Então, bebê, tu não conhece? você não conhece? O Richardson? Eu só comentei que é um pai do bebê. O jogador de futebol? É, exatamente. Quem tem? Deixa aí, ele não liga pra menos, ele liga pra teologia. Continua. Versículo. Já terminamos, né? Tudo já leu? Nem começou? Começamos. Até de terminar, Hoje é isso. minha bicicleta é outra. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. A gente volta lá em Tiago, na sua memória, né? Nós estamos conseguindo, nós estamos... Sim, mas é diferente. É diferente, mas é meio que relembra um pouco. Entendeu? Uma vez aperfeiçoado, e nós estamos lutando para ser, através das dificuldades, lutas e provações, tornou-se fonte da salvação eterna para todos os que lhe seguem. Não. Para todos que lhe amam? Não. Para todos que lhe obedecem. Olha a importância da obediência novamente. E ser designado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a Isso aí isso, vira tem muito o que dizer. Isso aí vira a noite. Coruja? Vai. Eu falo sério. Tá, mas por que você tá lendo tudo de novo? Porque tu não leu isso aqui. Li sim. Ele Sim. leu tudo, ele leu tudo. Lembro tudo, já Tchau. falou. Bora lá, pessoal. Terminamos por hoje. Tá bom. Cara, assim, vamos lá. Finalizando. E orando, né? O que acontece? Acreditamos em Deus. Vou fazer aqui, eu vou falar. Se vocês quiserem deixar falar, ele fala. A médica não vai gostar. Vamos lá, assim, ó. Acreditamos em Deus. Eu acho que sim. Mas basta só acreditar em. Basta só acreditar em Deus? Não. Ei, eu não modulo. Eu acredito em Jesus, que ele é filho de Deus. Mas basta apenas isso? Acreditar. Não. Mas você tem que ter fé e se agarrar naquilo que ele é e naquilo que ele fez. Nós agarrar na obra que ele fez a partir dele mesmo, a partir do sangue, a partir da morte dele. Não só da morte, mas também da ressurreição. Que é o que fundamenta toda a nossa fé. Mas isso é suficiente? Não. Tem que se agarrar nisso. E se sujeitar a isso.
Porque os dias maus vêm. E quando vir, o que vai acontecer? Vou chorar. Nós cremos em Deus e buscamos a Ele diariamente. Mas a vida mal, o dia mal vem. E agora, qual e como vamos lidar com isso? A grande questão é essa. O que você acha, Lorena. Lorena? O que você acha? Hein? O que você acha? Não sei nada. Eu sei que você não sabe. Que é a sua interpretação. Mas assim, se vocês querem encontrar essa resposta, leia Abacuque. Tá ligado? Oremos. Eu quero ler tudo. Amém? Bota pra Marcos? Não. Marcos, agora. A intercessão. A gente ora e. Quer que ele fale alguma coisa? Não. É oração. Ô, vai dar. Já se conhece já pra todo mundo. Mas ele não conhece, não. Apresenta. Apresenta ele aí, médico. Quer que eu leve o carro pra ele? Apresenta, pô. É a única que não conhece. O meu é Marcos. Acho que ela já não encontrou ela. Deixa eu falar. Tá todo mundo com frio, gente. Vamos. Eu também. Bora. Alguém tem um pedido de oração? Que eu possa ser obediente. Que Jesus possa ser suficiente para nós. É verdade. Eu sei que tu ia. Ok. Eu sempre sou rápido, sempre favor comigo. A gente sempre tem a consciência no final do dia sobre tudo que a gente tem feito. Será que a gente tem agradado de fato o Senhor? A gente vai fazer essa atividade? Sim. Mas individual, né? Aham. Eu faço oração mais uma vez para que Deus possa abrir nossos olhos, do nosso coração. Agora, não para a gente ter a certeza da nossa vocação, mas que Ele seja suficiente. Que Ele é, na verdade, Ele é suficiente, mas que a gente possa enxergar isso e viver a nossa vida a partir disso. Entendemos que se nós não temos é porque nós não precisamos. Pesado. Mas eu queria, Jesus. É porque eu tô tentando trazer clareza. Não, é sério, eu queria, Jesus. Mas já que tu não quer que eu tenha, tudo bem. Vou chorar, vou. Ele é o nosso sumo sacerdote, não precisamos levar isso aos outros, não mais a ninguém. Hoje a gente tem um que realmente nos salva unicamente. Hoje a gente pode orar a Ele, diretamente a Ele, não mais aos homens, mas a Ele. Então isso é algo mais íntimo ainda, E né? que o nosso sacrifício todo dia seja um sacrifício verdadeiro e perfeito, quase que perfeito, mediante ao Pai. Sacrifício puro, santo e Que a agradável. gente consiga amar ele muito, 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 ao ponto de não desobedecer. Ok. Nossa. Eu vou orar aqui rapidinho. Nesse momento de oração, vocês pensem na frase que vocês gostariam de dar. Um conselho. Ah, tá, o André. Em nome de Jesus, André. Ora pela gente. Nosso conselho. Já deram o conselho de vocês? Não, mas ele quer orar, pode orar. Não, Você quer pode orar, não. Tu vai orar. Em nome de Faltou a Jesus. Camila dar o conselho dela. Amém, Jesus. Então ela vai orar. Creio que tu és a cura. A minha que não tem nada. São mulher de poucas palavras. Ela tá com a marca da besta. Ah, tá. Nossa, Jesus do céu. Vocês vão fazer ela pedir pra Deus abrir meus olhos. Talvez aí Deus abra. Talvez aí Deus... Tirando desse barco aqui. Senhor, qual é o meu erro? Ela sonhando com o BTS. Sonhando contigo, né? Jesus do céu, vou cortar isso depois. Eu vou cortar isso depois que eu não posso compartilhar isso. Corta. Vou cortar. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ele não quer orar. Não, ele vai. Ele não quer. Vai orar por direção, porque a gente vem pela palavra. Tá bom. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Jesus. Senhor Cristo Jesus, muito obrigado Glória por a estarmos Deus, aqui, glória a Senhor, Deus. mais essa noite. Muito obrigado por estar presente no nosso meio, Deus. Obrigado por cada vida que chegou aqui. Obrigado por aqueles que não puderam vir, Senhor, mas na próxima virão, Pai. Toca-os, conforta-os, aquece-os com teu amor, Senhor Jesus. Incentiva-os, Senhor, a ter coragem de chegar até aqui mesmo no frio. Senhor, a cada um de nós que está aqui, Senhor, aqueles que estão longe também, Senhor, renova as forças. Dá-nos um coração ensinável. Dá-nos um coração predisposto, Senhor, a entender que Tu é o suficiente, pô. Que tu é mais do que suficiente. Tu és a única coisa que precisamos em nossos corações e em nossas vidas. Que possamos, Senhor, compreender, Senhor, que Tu não é apenas prioridade, Pai.
Tu és tudo para nós. E que nossa função, Senhor, nossa vida, Senhor, o nosso respirar, Senhor, seja em prol disso, Senhor, de viver para Ti. Porque cremos, Senhor, e acreditamos e Te amamos, Deus. Senhor, dá-nos um coração ensinável a obedecer cada dia mais e mais, Senhor, a Tua fala, a Tua palavra, Senhor. Sermos obedientes, Deus. Nós não nos perdermos, Senhor. Não esquecermos, Senhor. Não nos acostumarmos com o extraordinário, Deus. Não nos habituarmos com a Tua presença, Pai, mas que cada dia venha a ser algo novo para nós. Não algo novo de todo dia, algo extraordinário, mas Te ver, Senhor, no ordinário, dia após dia, Pai. Te apresentamos cada mente, cada coração, cada alma que está aqui, Senhor Jesus. Conforta, toca, alcança, Senhor Jesus. Se Tu quiser se revelar a cada um de nós, Senhor, essa noite, Senhor, Tu tens total liberdade em nossas vidas, Pai. Se Tu quer nos moldar, Deus, se Tu quer nos quebrar, Senhor, não precisa ser com tanta força, Pai, mas quebra, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ser cada dia mais e mais parecido contigo, Deus. E que seja feita a Tua vontade sobre nossas vidas, sobre nossos corações. Te pedimos, acompanha-nos até nossas casas, nossos lares, Senhor Jesus. Quem fez o café hoje, Senhor Jesus, também abençoa, Senhor, que estava maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Quem fez o café? Ah, café? É. Qual é a tua palavra de sabedoria para essa semana para os jovens? Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele que tudo ele fará. Maravilha. Qual é a tua palavra de sabedoria para essa semana? Ô, indivíduo. Ah, já falou? Já? E tu, médico, vai falar? Já vai, criança? E tu, qual é a tua palavra de sabedoria para os jovens essa semana? Já que tu falou. Tá bom, vou cortar tudo depois então. Deixa eu zerar. Bye, bye.